Que a infinita graça do nosso Senhor, de uma maneira muito especial, encher as nossas vidas. Vamos ler alguns textos. Gostaria de introduzir a palavra. Primeiro está aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. O texto diz assim: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras, isto é, temporã, e as últimas, seródia, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Segundo texto, Jeremias capítulo 5 e o versículo 24. Jeremias capítulo 5 e o versículo 24. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira, a temporã, e a última, a seródia, que nos conserva as semanas determinadas da cega. Por último, Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Oséias, capítulo 6 e o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, para que Tu possas livremente falar a nós, com a ajuda do Teu Espírito. Ilumine o nosso entendimento, dá-nos espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento da Tua vontade, no que concerne este encargo da Tua palavra. Que Teu Espírito, com a unção e a vida e o poder, possa conduzir a Tua palavra para dentro de nós. Ajuda-nos, renova-nos, restaura-nos, liberta-nos. Que o Senhor possa realizar o milagre do transbordar da Tua vida na Tua palavra em nós mais uma vez. Nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, sabemos que os textos que estamos examinando como base desta série de estudo se encontram aqui em Joel capítulo 2, dos versículos 23 até o 31. Eu li esses textos aqui para introduzir este assunto e para que possamos prosseguir naquilo que o Senhor havia nos falado ontem. Então, por favor, se você puder abrir sua Bíblia aqui, no livro de Joel, capítulo 2, vamos continuar examinando essas duas profecias, ou esta profecia que ela está dividida em duas fases, uma inicial e outra final. Sabemos que uma parte dessa profecia se cumpriu, a outra parte se cumprirá.
Vamos compreender os alicerces, os pilares hermenêuticos que encontramos aqui, os quais vão nos mostrar toda a singularidade dessa profecia e o quanto nós estamos envolvidos nela. Amados em Cristo, se você já abriu, observe bem. Eu vou colocar alguns pontos que já foram ministrados. O versículo 23, quando diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, como foi no início, como foi naquele Pentecostes, que está registrado em Atos 2, em justa medida Ele vai dar chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, ela ocorre no mês de outubro, no outono. Essa chuva correspondia à plantação. Quando iria se lançar a semente, eles esperavam a chuva temporã. Então o Senhor diz que, da mesma forma, a justa medida, na chuva temporã e na chuva seródia. Observe isso. Aí ele diz: farei descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Nós lemos 3 textos que jorram luz, em especial quanto à chuva seródia. A chuva seródia era a chuva da colheita. Ocorria entre os meses março e abril. Então, esta distinção das duas chuvas é um fundamento muito importante para que nós venhamos interpretar esta profecia. Aqui nós temos uma alusão geral, uma exposição geral no versículo 23. Agora observe o versículo 24 até o 27. Ele diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e óleo. Vinho como uma figura do gozo, porém como uma figura também do sangue, como uma figura da cruz. O óleo como uma figura da unção, uma figura do Espírito Santo, uma figura do Pentecoste. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então aqui nós temos uma primeira parte. Por que sabemos que é uma primeira parte? Porque no versículo 28 inicia assim: e acontecerá depois destas coisas. Se você se lembra que Joel profetizou no tempo do rei Joás, e se você estuda a história do povo de Deus, de Judá, desde Joás, você saberá que essa profecia não se cumpriu. Essa profecia não se cumpriu ali na história dos reis de Israel. Ela se cumpriu sim, como a primeira parte, na chuva temporã, que aqui é uma tipologia do Pentecostes. Porque desde então, se você vem estudando, isso nós fizemos ontem, mesmo que de maneira resumida, nós podemos ver desde a história dos patriarcas, percorrendo toda a história do povo de Deus, no Velho Testamento, nós podemos ver que sempre, em cada geração, em cada particularidade da história do povo de Deus, a conclusão é sempre em um cativeiro, é sempre numa apostasia, é sempre numa crise. A última fase, que eu não ilustrei, que é a fase que começa ali, com a restauração dos muros de Jerusalém, com o templo, com Zorobabel, Josué, depois com os muros,
com Neemias, a vida espiritual com Esdras. Então todo esse período, quando você estuda esse período, aí você tem um livro de Malaquias, aí você vai convergir com aquele pequeno remanescente que é registrado em Lucas, capítulo 1 até o 3, capítulos 1 a 3, do Evangelho de Lucas. Um grupo de remanescentes, não eram muitas pessoas, poucas pessoas, e foi nesse ambiente que o nosso Senhor nasceu. Então você pode ver, irmãos, que essa parte não se cumpriu nessa história, ou nessas histórias, porém no Pentecostes sim. Quando o Espírito Santo veio, ele desceu e veio habitar aqueles quase 120 pessoas. O que nós encontramos a partir dali é que Deus estabelece o seu testemunho na terra. A igreja passou por perseguições, por duras provas. A igreja enfrentou crises de heresias, avalanches de heresias, que buscavam macular o seu testemunho. Porém nada, as heresias, as perseguições, exatamente nada pôde destruir o testemunho de Deus na terra. Sempre Deus teve o seu testemunho por meio de um remanescente. Nós podemos dizer que esta profecia se cumpriu sim. Desde o Pentecostes, ela se cumpriu. O que o Espírito Santo chama a nossa atenção é para a outra fase, a outra parte que se cumprirá. Porque a primeira parte, ela inicia com a ascensão do nosso Senhor e a vinda do Paracleto, do Espírito Santo. Essa segunda parte, a chuva seródia, ela se consumará com a ascensão do Espírito Santo e a noiva e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que estar cientes disso. Nós não podemos, irmãos, limitar a nossa fé a reuniões, a programas, a uma agenda anual. A nossa visão é uma visão ascensional. Nós devemos compreender que Deus, neste exato momento, Ele está tocando a sua trombeta. Ele está falando aos seus remanescentes. Observe aqui no versículo 23, essas profecias, elas estão recheadas de particularidades, não é fácil examinar profecias, porque muitas vezes para você examinar uma profecia, você precisa quase que estudar a Bíblia toda, para entender o lugar dela, o tempo dela, a interpretação dela, a aplicação dela, a revelação dela. Então observe aqui, no versículo 23 diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Que frase, irmãos! Por quê? Essa frase, ela é muito importante, em especial nesse contexto, como em toda a revelação dela na palavra de Deus. Sião nos fala do pensamento mais elevado que Deus tem acerca da sua igreja, do seu povo. Sião é a expressão mais elevada na mente de Deus, do conceito, daquilo que é o seu povo. Se você estudar todos os textos da Bíblia, onde ocorre a palavra Sião, você vai perceber uma construção espiritual, da definição, do sentido, da natureza, do significado dessa palavra e o seu grande conteúdo espiritual. Sião, um texto que lança luz e começa a abrir para nós o significado, está em Hebreus, capítulo 12, o versículo 22. Por favor, leiamos esse texto. Hebreus, capítulo 12, e o versículo 22. Aqui carece uma pequena correção, em algumas versões, é claro.
mas tendes chegado ao monte Sião. Algumas Bíblias está assim, e a cidade do Deus vivo. As versões mais próximas do texto original está assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja, igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Oh, irmãos, que coisa linda, porque aqui está a definição de Sião nesse texto. Se você quer entender Sião, leia esse texto. Aqui você vai ter uma definição. Sião é a cidade do Deus vivo, a morada do Altíssimo. Não está no Salmo 46, que a morada do Altíssimo é Sião, é a Jerusalém celestial. Irmãos, a Nova Jerusalém não é uma cidade física onde nós vamos morar. A Nova Jerusalém é uma cidade nupcial. Apocalipse capítulo 21, versículo 9: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10: e me levou a uma alta montanha, e vi a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem é a noiva? A noiva é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a consumação máxima da obra do Filho de Deus. Ela é a noiva para a satisfação do Filho. Ela é constituída dos muitos filhos, conformados a Cristo, para que Deus tenha uma família. Ela é o santuário para a eterna habitação do Espírito Santo, isto é, a Nova Jerusalém. Então aqui, irmãos, nós devemos tomar com muito cuidado essa frase, filhos de Sião. Essa frase, ela enobrece, ela enriquece, ela mostra o caráter distinto dessa profecia. Como o coração de Deus está concentrado nessa profecia, nessas duas fases. Então, quando você estuda a primeira fase do Pentecoste, como isso é lindo, como isso foi maravilhoso, nós vimos uma vanguarda de homens que Deus levantou para que aquela obra se expandisse, para que aquela obra fosse sustentada. Da mesma forma, irmãos, Deus busca hoje encontrar homens que sirvam como uma vanguarda e também como uma retaguarda. Uma vanguarda para que o Espírito Santo encontre o terreno adequado, para que ele faça a obra que ele tem, que ele quer e que ele vai realizar. Então, amados, são particularidades impressionantes dessa profecia. Tenho algumas outras para lhes mostrar sobre essa distinção dessas duas fases. Eu não estou sendo dogmático nisso. É até onde eu consigo ter a revelação, até onde eu consigo enxergar, até onde eu consigo ver. E para mim está muito claro isso, porque a palavra de Deus, ela não é jogada para o ar e cada um faz dela o que quer. Ela tem uma ordem, ela tem uma linha, ela tem uma inspiração, ela tem propósito. Então observe um outro detalhe. Quando você chega no versículo 28, essa frase que eu tenho dito repetidas vezes, e acontecerá depois disso aqui, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Claro, isso aconteceu no Pentecoste, sim. Ali o Espírito Santo foi derramado. Nós não teremos outro Pentecoste, não haverá outro Pentecoste, só houve um Pentecoste. E aqui tem um detalhe muito importante. Algumas versões não é possível notar, outras sim. Observe: e acontecerá depois que derramarei o artigo aqui é definido, o meu Espírito. Agora, por favor, vá
até Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja o versículo 17. Em algumas versões não é possível ver, outras sim. Está assim: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. O meu Espírito está em Joel, do meu Espírito está em Atos. Por quê? Porque o Espírito foi derramado em Atos, ele não será derramado de novo. O que nós vamos receber será dele, daquele que já está aqui, daquele que está conosco, daquele que já habita na igreja. Ele nunca deixou a igreja, ele nunca abandonou a igreja. Sempre ele teve um terreno para trabalhar. Por mais difíceis, por mais que houvesse difíceis situações na história da igreja, mesmo em tempos de trevas, como foi aquele período que durou 1000 anos, do ano 500 até o ano 1500, mesmo no período de trevas, a idade das trevas, sempre houve um remanescente, sempre houve um terreno aonde o Espírito Santo pudesse atuar. Ele não voltou para o trono, ele não voltou para os céus, ele veio para estar conosco, e ele está conosco, e será dele, por meio dele, que nós receberemos este grande mover final. Você tem que crer nisso, você tem que orar por isso, porque esta é a verdade da palavra de Deus. E porque sabemos que é um mover final, porque sabemos que esse mover está intimamente relacionado com o tempo da volta do Senhor, por causa do versículo 31, aqui de Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, mais precisamente, como também, se você está com a sua Bíblia aberta, em Atos 2, você pode ver os versículos 19 e 20, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, eu vou ler rapidamente alguns textos sobre essa frase, dia do Senhor. Essa frase, ela inicia a sua história, a sua jornada escriturística. Inicia em Isaías capítulo 2 e vai até 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Esta é a jornada escriturística desta frase. E se você pegar os textos, eu vou citar rapidamente, eu vou ler apenas em Joel, mas eu vou citar e você anote. Você vai ler esses textos, e você perceberá que aonde ocorre esta frase, dia do Senhor, fala de um dia de trevas, dia de angústia, dia de aflições. Então nós temos que fazer essa distinção com outro dia, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, e Filipenses capítulo 1, versículo 10, que é o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, que é diferente do dia do Senhor aqui, o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia do Senhor é um tempo de trevas, é um tempo onde Deus vai tratar com as nações. Então veja, Joel capítulo 1, versículo 15, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Depois, Joel capítulo 3, e o versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Agora, se você quiser anotar, eu vou te passar os textos. Depois eu lerei mais 2 textos no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Isaías capítulo 2, versículo 12. Depois o capítulo 13,
versículo 6 e o versículo 9. E agora os textos que eu li: Joel capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículos 11 e 31. Depois Amós capítulo 5, versículos 18 e 20. Dias, capítulo 1, e o versículo 15. E depois, do Novo Testamento, os que eu quero ler: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Quero ler esses textos com vocês. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Observe bem, irmãos, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, esse texto é uma solene advertência para nós, porque eu tenho visto muitos irmãos desavisados, irmãos colocando o seu coração em uma nova postura política desse país, irmãos defendendo a política desse país. Não é que nós temos que ser pessimistas, não é que nós temos que ser contra tudo, é que essa não é a nossa bandeira, essa não é a nossa causa, a nossa pátria não é essa, o nosso reino não é este. Se você está esperando que este mundo se torne a restauração do jardim do Éden, você está redondamente enganado. Meus irmãos, haverá uma repentina paz, uma paz passageira, uma segurança passageira, uma prosperidade passageira. Essa terra, escute o que eu vou dizer, essa terra é como um caminhão que está sem freio, descendo uma ladeira. Não há escapatória para esse mundo. O príncipe deste mundo já foi julgado. Este mundo é governado por principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Você pode colocar quem você quiser para governar a política deste mundo. Eu só quero te falar que tudo vai contribuir, tudo será um quebra-cabeça, ou peças de um grande quebra-cabeça, que vai montar uma grande plataforma para um reino maligno, universal, que está se desenvolvendo. Esse reino é contra Cristo, esse reino é contra a igreja, esse reino é contra Deus, esse reino se opõe ao Espírito Santo e a sua obra na igreja. Não coloque neste mundo o teu coração, não coloque neste mundo a tua esperança. Você vai terminar sua vida num vale de depressão, de transtorno, de ansiedade. Coloque o teu coração no céu e mantenha os teus pés firmes na terra e os teus olhos na palavra de Deus. Do contrário, você só vai ter uma pequena ilusão e uma grande decepção. Não é com estes homens que Deus vai restaurar a sua obra, é com o Espírito Santo, é através dele. E ele não fará isso para o bem deste mundo, ele fará tudo isso para o bem da glória de Deus. Ele vem para glorificar Cristo e não exaltar homens. Então muitos irmãos estão perdidos, eles estão levantando bandeiras. Essa não é a nossa causa, essa não é a nossa batalha, essa não é a nossa guerra. Se você permanecer debaixo dessa palavra, você não vai se decepcionar. Não coloque seu coração neste mundo. Este mundo não é o nosso paraíso. Este mundo é o nosso campo, e o mais terrível campo de batalha, que nós temos que, todos os dias, empunhar as nossas armas. Então, amados irmãos, avancemos mais. Então nós vemos aqui esse contexto do dia do Senhor. Deixe-me ler agora, por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10.
Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela há, existem, e serão atingidas. Então, irmãos, você consegue entender que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esses filhos de Sião, você e eu, nós, os filhos de Sião, os remanescentes de Deus, os remanescentes do Altíssimo, aqueles que constituem a noiva de Cristo, o templo do Espírito, a família de Deus, nós seremos inundados com uma torrente impetuosa do Espírito Santo, e esta obra do Espírito Santo vai nos equipar, vai nos preparar, vai nos guardar, vai nos restaurar, vai nos limpar, vai nos purificar para aquele grandioso dia, quando a trombeta de Deus tocar, os nossos corpos corruptíveis serão revestidos da incorruptibilidade. Em nós, eternamente, será tragada a morte pela vitória, e nós sairemos deste mundo e entraremos para a eternidade do gozo do nosso Senhor. Essa tem que ser uma palavra de encorajamento, uma palavra de consolo para todos nós. E aqui que nós estamos firmados, nesta profecia, é o nosso compromisso orar para que Deus cumpra a sua palavra entre nós. Então, meus irmãos, eu quero a partir desse ponto, eu quero estudar de maneira mais minuciosa como foi aquele Pentecoste. Porque se nós entendermos aquele Pentecoste, nós vamos entender também a nossa participação nesta fase do Pentecoste, nessa obra deste Pentecoste de Deus, dessa chuva seródia, dessa última parte da profecia. Então eu quero estudar algo com vocês. Quero começar com um texto que, mas eu quero que você olhe para ele junto comigo. E na última palavra nós vamos nos deter neste assunto, compreendendo a natureza e o caráter do Pentecoste. Então, meus irmãos, abram suas Bíblias agora, no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vamos ler dois textos, o versículo 3 e o versículo 6. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá ou não habitará para sempre no homem, pois este é carnal. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe doeu, lhe pesou o coração. Meus amados, quando Deus criou o homem, na sua tricotomia, corpo, alma e espírito, o espírito, ele tem três faculdades: a intuição, a consciência e a comunhão. A consciência, a comunhão e a intuição são as faculdades do nosso espírito. Era assim que Adão vivia. O seu espírito governava as faculdades da sua alma. A intuição governava a vontade, a consciência, a mente, e a comunhão, as emoções. Porque aqui nós temos a vontade, a mente e as emoções são as faculdades da alma. Elas podem ser resumidas assim: o que quero, o que penso e o que sinto. O que quero, o que penso, o que sinto. Vontade, mente e emoções. Então, as faculdades do espírito governavam as faculdades da alma. Porém, quando Adão caiu, Adão pecou, olha o que Deus disse: o meu espírito não pode habitar o espírito do homem, porque essa faculdade espírito foi a faculdade aonde o Espírito de Deus veio habitar. A consciência, a intuição, nós podemos resumir, é apenas um resumo. A intuição é onde a voz de Deus se manifesta. A intuição era governada pela voz de Deus. A consciência era onde Adão tinha
toda a realidade espiritual, toda a realidade eterna e celestial se manifestava na consciência, dando a ele a sabedoria, o governo, o discernimento do bem e do mal. A consciência governava a mente. Isto é tudo muito bem resumido aqui, irmãos. Não tenho nem tempo para prolongar sobre esses assuntos. E a comunhão, aonde o Espírito Santo ali estava, na sua habitação, a comunhão, governando as emoções. Assim era a vida de Adão. Era ali que ele tinha consciência de Deus, a consciência da eternidade, do governo de Deus, da voz de Deus, da presença de Deus. Porém, quando Adão caiu, ele deu tudo. Você se lembra que Adão caiu, o que ele fez? Adão se escondeu. Adão pensou que Deus era tudo. Ele se escondeu e ele teve vergonha de Eva. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. Se você quer entender a palavra imagem no hebraico, você vai lá no Salmo 39, versículo 6. Diz que o homem, ele é como uma sombra. Essa palavra sombra é a palavra hebraica para imagem. Ora, Deus é luz. Toda luz de Deus refletia sobre o objeto do seu amor, da sua satisfação, do seu prazer, que é o seu filho. Toda luz de Deus focava no seu filho, ali estava o seu prazer, porque o filho sempre foi eternamente o prazer do pai. Agora você quer entender o que significa ser criado à imagem de Deus? Significa que um dia, como diz Paulo diz assim, em Efésios 1,4, assim como nos escolheu nele. E em Efésios 2,10 ele diz, somos feitura dele. A palavra feitura é poema. Se você juntar esses dois textos, essas palavras aqui, essa frase, assim como nos escolheu nele, somos. Você tem, é que o pai, ele estava contemplando aquele filho, é uma ideia, com tanta satisfação, com tanto amor, e aquela satisfação e aquele amor do pai, daquela luz de amor, de glória, sobre o seu objeto produziu uma sombra. O homem é uma sombra, por isso que a palavra imagem significa isso, sombra. Percebe? Toda luz do amor e da satisfação de Deus produz uma sombra, que é o homem. O homem foi criado para ser uma expressão dessa luz. Entende, irmãos? Esse assunto é tão glorioso, irmãos. Paulo coloca isso com tanta expressão nas epístolas de Efésios e também de Colossenses, mas não é hora de estudar esse assunto, para você entender o que era o homem, quem era o homem, essa criação de Deus. Mas agora veio o pecado, tudo, e o que aconteceu? Aqui está uma sentença de Deus, meu espírito mais agirá, habitará o homem, porque agora ele é um carnal, ele é governado pela carne. O ego passou agora a ser o centro da sua personalidade. Então aqui nós temos uma sentença, meu espírito não pode habitar o homem, é uma sentença de Deus, é uma sentença séria, irmãos, porque é uma sentença divina, meu espírito não pode habitar. Então quando você estuda todo o Velho Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele não habitava, ele enchia, ele habilitava, porém não habitava. Todos os homens que o Espírito Santo habilitou, capacitou, tinham um propósito específico, determinado, limitado. João Batista, ele foi cheio do Espírito, mas ele não foi habitado pelo Espírito. Só um homem foi habitado pelo Espírito, porque este homem, embora estivesse num corpo de carne, como eu e você, ele não foi vencido pela carne, ele venceu a carne, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele entrou na morte, ele não foi vencido pela morte, ele entrou na morte, ele matou a morte, ele destruiu a morte. Este homem
ele foi habitado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, assim como o perdão, assim como a filiação, foi uma conquista de Cristo para nós, a habitação do Espírito Santo também é uma conquista de Cristo para nós. Você consegue ver a dimensão disso? Você consegue ver a grandeza disso? É um privilégio, irmãos, a nossa redenção. É um privilégio para nós testemunhar que nós temos um perdão eterno. É também um privilégio para nós dizer que nós temos uma habitação eterna dentro de nós. A habitação do Espírito Santo. Ele veio nos habitar para realizar uma obra tão grande, tão profunda, tão poderosa como foi a obra de Cristo. Então nós temos que entender a grandeza da obra de Cristo em relação ao Espírito Santo. Porque ali nele, o Espírito Santo veio e o habitou. Ele conquistou o Espírito para nós. Se você ler, irmãos, nas Sagradas Escrituras, você vai ver algo muito especial. E eu quero te mostrar isso. Você sabe que a cruz e o Pentecostes são inseparáveis. Não se separa cruz do Pentecoste. E você vai ver a cruz e o Pentecoste na vida de Cristo. Na figura da pomba e na figura do cordeiro. Deixe-me te mostrar isso, por favor. Vem comigo aqui em Gênesis. Vira só uma folha aí, ou duas. Capítulo 8. Versículos 6 a 11. Está aí. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, agora preste atenção, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Gênesis capítulo 1. Lembra do Espírito Santo? Ele pairava sobre a face das águas. Ele não tinha um lugar para habitar. Estão vendo? Aí diz, tornou para ele. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias, de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado da terra. Aqui nós temos uma outra obra do Espírito Santo. Essa que eu lhe citei. Ele agia no Velho Testamento sobre a nação de Israel, porque a figueira prefigura Israel na Bíblia. Ele habilitava, porém não habitava. Agora, por último, então esperou ele ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não tornou para ele. Para onde que essa pomba foi? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 32. Quando o nosso Senhor Jesus foi até João, João testemunhou dizendo: vi o Espírito pousar sobre ele como uma pomba. Agora, irmãos, a pomba pousou, ela encontrou. Está vendo? Porque a pomba é uma figura do Espírito Santo. Está vendo aí? Então aqui nós temos a figura do Pentecostes nessa pomba. Mas também a figura do Cordeiro, porque cruz e Pentecostes são os dois fundamentos da igreja. Cruz e Pentecoste. Agora vamos para a cruz. Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Versículo 7 e 8. Diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aí você vai novamente em João capítulo 1, versículo 36. Aí João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura da cruz e a figura do Pentecoste numa só pessoa,
no nosso Senhor Jesus. Agora, o que nós temos que fazer? Perceber que nos evangelhos sinópticos, o que nós vamos ver? Nesses evangelhos, nós vamos ver o ensino de Jesus, aliás, a habitação, a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, como o Espírito Santo o habitou. Então, Mateus, Marcos e Lucas enfatiza o Espírito Santo na vida do nosso Senhor. O Evangelho de João enfatiza o ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo. Essa distinção é muito importante. Então vamos observar, eu vou apenas citar. Vamos começar aqui com Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ainda Mateus, o capítulo 12 e o versículo 28. Ele diz: se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo. Então, o nosso Senhor expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Lucas, agora, capítulo 2, versículo 27, vai nos mostrar o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Olha o capítulo 4, versículo 1, ainda de Lucas. Cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Estou dando essas ênfases bem rápidas, para que possamos ganhar tempo aqui. E você vai anotando, e você vai meditando. Vamos para mais um texto, nesse mesmo capítulo 4, do Evangelho de Lucas. Olha o versículo 18. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, no sentido de unção, de um homem ungido. Porém, nós sabemos que ele era habitado pelo Espírito Santo. Ungido e habitado pelo Espírito Santo. E por último, Lucas capítulo 10, e o versículo 21, diz assim: exultou Jesus, se alegrou, regozijou no Espírito Santo. Meus amados, esses textos que eu citei para vocês, eles vão enfatizar o Espírito Santo na vida de Cristo. Ele era um homem habitado pelo Espírito, ele era um homem cheio do Espírito. Tudo que ele realizou para Deus em termos de obra foi pela capacitação, pelo poder, pela vida, pela habitação do Espírito nele. Nosso Senhor foi o primeiro habitado pelo Espírito. Deus disse que o seu Espírito não habitaria no homem. Agora tem um homem habitado pelo Espírito. Que coisa linda, irmãos. Este homem é o nosso Senhor, ele é o nosso representante. Então agora ele pode ir diante do Pai e rogar para o Pai que nos dê este Consolador. Aí entra o Evangelho de João. A ênfase do Evangelho de João está no ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo. Nós devemos atentar cuidadosamente com o ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo no Evangelho de João. Eu quero fazer isso, irmãos, em forma de proposições, para que vocês possam pegar essa ordem, pegar esses pontos e compreenderem a grandiosa obra dessa santa pessoa que foi nos dada, que veio para nos habitar, que está aqui dentro de nós. E pode ser que o seu mover, a sua ação em nós, esteja entulhada. Possivelmente em muitos, ele pode estar sendo entristecido. Lembre-se que ontem nós estudamos essa palavra, entristecer, de Efésios 4:30. Ela fala do choro de um pai sobre o cadáver do seu filho. Uma palavra única em todo o Novo Testamento. É isso que o Espírito Santo, irmãos, faz quando você não está honrando Cristo na sua vida. É isso que o Espírito Santo faz
quando ele não assume o governo da vontade, das emoções, quando nós vivemos fora do seu plano, quando nós vivemos para a satisfação da nossa carne, ele chora como um pai, ele sente a dor de um pai que chora sobre o cadáver do seu filho. Nós não podemos entristecê-lo, nós não podemos apagá-lo, nós temos que honrá-lo, porque quando nós honramos o Espírito Santo, nós estamos honrando a obra de Cristo na nossa vida, porque é Ele, irmãos, e é só por Ele que nós podemos ser capacitados e habilitados a tocar os céus, a tocar a obra de Cristo, a compreender a grandiosa obra de Cristo, porque Ele veio nos ensinar todas as coisas. A completação da revelação de todo o ensino da palavra foi dada ao encargo dEle. Então vamos entender, vamos compreender aqui. Eu sei que eu não vou conseguir terminar, eu vou inserir pelo menos 2 proposições, e depois nós continuaremos na parte final, na última palavra. A primeira proposição do ensino do nosso Senhor acerca do Espírito Santo está no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 5. Diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer, olha essa palavra, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Eu quero que você observe essa palavra nascer. Não pode entrar no reino de Deus. Então olha essa palavra nascer. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, você vai encontrar essa mesma palavra no texto original. Está assim, Mateus 1, 20. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, está vendo aí? Gerado é do Espírito Santo. Nosso Senhor tomou essa mesma palavra, porque Ele foi aquele ente gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. E Ele está dizendo que esse novo nascimento, essa regeneração, é uma obra do Espírito. Nós fomos, irmãos, não convertidos a uma filosofia, a um conceito, a uma religião. Isso não aconteceu conosco. Sabe o que aconteceu conosco? Foi uma obra profunda de transformação. Assim como o Espírito Santo, é claro, irmãos, que aqui a complexidade do entendimento requer a eternidade para nós apropriarmos de tudo. Mas para você entender, essa mesma pessoa que gerou no ventre de Maria, Cristo, nosso Senhor Jesus, também, Ele nos gerou em uma novidade de vida espiritual e eterna. Quando Ele nos gerou neste processo de novo nascimento, sabe o que aconteceu, irmãos? A eternidade veio nos habitar. O nosso espírito, intuição, consciência, comunhão, o nosso espírito que estava morto, agora reviveu. Houve uma vivificação. Compreende isso? Houve uma vivificação dentro de nós. Isso aconteceu com você. Fora isso, não existe novo nascimento, existe religião. Essa é a diferença, irmãos. Esse é o limite entre novo nascimento e religião. Muitas pessoas têm uma religião, uma conversão psicológica. Isso não é conversão psicológica, isso é novo nascimento. Agora você foi revestido de um novo homem. Você nasceu de novo, seu espírito foi vivificado. Você tem agora condições plenas de compreender a voz de Deus, de entender, sua mente sendo iluminada pela voz de Deus. Agora você tem consciência do celestial, você pode buscar o que é eterno. Quando um cristão diz: eu entrei na presença de Deus, ele entrou mesmo.
Quando o cristão diz, eu estou na presença de Deus, ele está mesmo. O mundo não entende. Quando você diz, eu consigo sentir a presença de Deus, isso é verdade, você consegue sentir mesmo. Quando você sente um gozo inexplicável, inefável, que te consome, quando você consegue chorar, um choro diferente que enche o seu coração, é verdade, isso é eternidade. Sabe o que é isso, irmãos? Novo nascimento, você nasceu de novo. Sabe esse ódio que você tem à sua carne? Isso não é psicológico, isso é real. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele está dentro de nós. Ele transmite essa indignação que nós temos conosco. Isso é vida cristã. O mundo não entende, irmãos. Eles acham que nós somos loucos. Desculpem-me os psicólogos, não estou atacando os psicólogos. Mas se um cristão, ele for a um psicólogo, ele começar a falar essas coisas, o psicólogo vai precisar de um psicólogo. Porque como você vai entender? Imagine, irmãos, Jeremias deprimido. Lá no capítulo 20, ele está deprimido. Depressão. Então ele está numa crise profunda. Ele começa a falar tanta coisa, irmãos, porque o depressivo, ele vê tudo turvo, tudo escuro. Ele vê tudo na contramão. O bonito passa a ser feio. Ele cria um pântano em torno dele e traga todo mundo para dentro. Jeremias estava assim. Mas em um momento ele pensou, como que eu vou poder viver sem falar no seu nome? Só isso, irmãos. Tirou ele da depressão. Como que eu vou viver e não falar o teu nome? Pronto, foi curado da depressão. Não precisou tomar Rivotril, não precisou tomar nada. Ele foi curado da depressão. Lembra de Elias? Elias, quando ele entrou em depressão, ele pediu a morte, porque tudo que um depressivo quer suicidar é acabar com a sua vida. Aí ele pediu para Deus a morte, eu quero a morte. Porque tudo estava contra ele. Ele era o homem mais perseguido, mais odiado. E o depressivo é assim, ele acha que ninguém gosta dele. Ele é umbigocêntrico, ele acha que o universo está no umbigo dele. Ele fica se martirizando, se matando, se corroendo por dentro, culpa todo mundo. Mas aí, irmãos, veio um vento suave da presença de Deus. Pronto, ele se levanta. Nós podemos sim, irmãos, eu falo eu, você, cada um de nós, podemos sofrer de depressão e podemos cair em algum momento na depressão. Aí você, irmão, eu quero te dar um conselho. Eleva os teus olhos para os céus. De lá vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai te deixar só. Você pode se sentir só, mas Ele nunca te deixará só. Então, não deixe o diabo governar as suas emoções, a sua alma. Você tem um espírito vivificado. Desfrute os céus, mesmo estando na terra. Você pode se entrar no lugar santíssimo. Você pode ter intrepidez, ousadia, o que está lá em Hebreus 10, 19. Você pode entrar sim, irmão. Você pode entrar no Santo dos Santos. Você pode entrar nesse santuário eterno. É espiritual, mas é real. Você não pode ver, mas você pode sentir. E tudo isso está à nossa disposição. Nós podemos nos achegar ao trono da graça e desfrutar do socorro que nós precisamos. Então entenda isso. É real. É fruto deste novo nascimento. Algo que você já está experimentando. Deixe-me colocar só mais uns textos aqui para vocês. E aqui nós vamos já encerrar. Romanos 6,4. Apenas vou citar e vocês copiem. Quando Paulo diz, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Olha essa frase. Assim também, do mesmo jeito que Cristo experimentou o poder da ressurreição, nós também experimentamos. Aí diz, assim também, andemos nós em novidade de vida. O que quer dizer, assim também andemos nós em novidade de vida?
nós andamos e vivemos pelo triunfo da ressurreição de Cristo. Porque quando Ele ressuscitou, Ele ascendeu os céus. Ele ascendeu os céus, Ele está nos lugares celestiais. E o capítulo 2, versículo 6 diz assim, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios 1:19 a seguir, do grande poder que Deus usou e exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Cristo está lá, e Deus o deu à igreja, e Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos desfrutando agora do descanso, da satisfação da sua obra. Que regozijo, irmãos, que alegria para nós, que triunfo é para nós. Essa é a vida espiritual, este é o Pentecoste que nós temos que recuperar, irmãos, porque muitos cristãos, eles estão sendo esmagados por transtornos de ansiedade, compulsões que controlam seus afetos, corações esmagados pela depressão. A nova onda que está ocorrendo no meio do povo de Deus são transtornos mentais, obsessivos, compulsivos, transtornos de ansiedade, depressão e divórcios. Divórcios. Meus irmãos, nós temos que, em nome de Jesus, dizer que isso não é a condição do povo de Deus. Esta é a condição de um povo que nasceu de novo. Esta é a condição dos regenerados. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Satanás não tem poder sobre nós, a não ser que você dê espaço, que você dê lugar. Aqui, andemos em novidade de vida. Vou colocar os outros dois textos. Efésios 4:24. Olha o que diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Esse novo nascimento, irmãos. E neste novo nascimento, nós somos revestidos do novo homem. Que texto precioso. Mas aqui eu não posso entrar, porque já estou terminando. E por último, Colossenses 3:10. Aí Paulo vai dizer: e vos revestistes, porque é uma realidade, é uma experiência real, é uma condição real. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Ah, irmãos, esta frase, segundo a imagem daquele que o criou, eu não vou entrar nela agora, mas nós vamos depois, se o Senhor permitir, tocar um pouco nesta palavra, para entendermos o que aconteceu com este novo nascimento. Nós estamos começando a subir os degraus que vão nos elevar na compreensão da realidade do Pentecoste, e que o Senhor fale ao nosso coração, e crie em nós o terreno adequado, para que essa chuva seródia seja como uma torrente nos inundando nesses dias finais. Que Deus vos abençoe, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, somos tão gratos a ti, Senhor, por esse tempo com a tua palavra, sentir tua presença, sentir o teu doce toque, esse toque de amor, esse toque consolador. Nos sentimos encorajados, Senhor. Obrigado por nos alimentar de ti mesmo na tua palavra. Glorifica o teu nome em tudo aquilo que ministrasses a nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.